Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados e que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Tabernáculos eternos. Também vos digo, granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, Lucas 16:9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim, também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identifica-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam no Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem aos estudos. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, no posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. A gente está analisando essa palavra de nós e eu botei aqui a definição, porque vai ser importante para a gente correlacionar isso com a doutrina espírita. É um estado de consciência alternado, no qual a pessoa fica altamente receptiva a sugestões e com maior capacidade de acesso a memórias e experiências subconscientes. Então, aprende isso aqui: sugestões, sua memória e experiências subconscientes estão mais afloradas. O que é nosso subconsciente? Tudo aquilo das experiências anteriores que eu tive das múltiplas existências e que está na sombra dessa encarnação para que eu consiga trabalhar tornando coisas positivas. E se for coisa positiva, eu vou tornar melhor ainda. Então, o subconsciente é isso aí. Então, nesse estado, as memórias nossas, as experiências que a gente teve, ficam mais aguçadas. Então, entenda que as pessoas que você se relacionou das encarnações anteriores e que fazem parte dessa experiência que você teve, se torna mais fácil a comunicação mental entre nós e eles. Todas as experiências que a gente teve e que a gente cometeu nossos equívocos, e a gente cometeu esses equívocos porque a gente estava atrás de ter algum benefício material. Essas memórias, com essas pessoas que a gente conviveu, também ficam mais afloradas. Então, toda vez que você se coloca nesse estado alterado de consciência, isso aflora a tua mente de uma maneira de impulso. É algo que vem sem esforço. Você não gasta energia para esses pensamentos intuitivos, porque eles já são seus, vêm naturalmente. Eu gasto esforço no meu pensamento tipo 2, que é o pensamento que eu uso a minha vontade. Esse pensamento que eu vou refletir, analisar, fazer cálculo, vou elaborar, vou deduzir, vou abstrair. Isso requer esforço, isso requer energia. Mas esse pensamento do subconsciente aflora naturalmente, sem esforço nenhum seu. Então, eles sabem trabalhar isso, fazendo com que a gente se coloque nesse estado de alterado da consciência. Eu não fico consciente e vigilante como a minha consciência da vida humana. Por isso que é importante a gente relembrar a casa mental de André Luiz, que no começo desse estudo eu já trouxe para vocês. Em que ele fala que o nosso primeiro impulso é o nosso impulso automático, onde está o hábito e o automatismo, com os instintos de cada um de nós, que aflora naturalmente.
O segundo nível de andar nosso é o andar consciente, onde está o esforço e a vontade, com o que eu estou exercitando através do meu corpo, aqui e agora, nessa encarnação. E o terceiro andar, que é onde está o meu superconsciente, que são as nossas casas moralizadoras, que a gente trabalha para conquistar coisas positivas. E ele explica que esse superconsciente nosso tem que ser o mestre da nossa mente. Não é que ele vai ser superior aos outros, não. Ele vai trazer instruções positivas, para que eu trabalhe o meu consciente e o meu subconsciente, me tornando uma pessoa melhor. Todo mundo diz que quer sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. Para você sair daqui melhor do que quando chegou, é porque você tem que acessar essa casa moralizadora, que é onde estão suas pretensões de melhorar, para que, usando essa casa moralizadora, ela venha servir de orientação para aquilo que você está fazendo aqui agora com a sua vontade e com esses pensamentos automáticos que vêm do seu subconsciente. No livro No Mundo Maior, que é onde ele descreve essa casa mental, ele dá uma enormidade de exemplos de como essa casa mental fica alterada de acordo com as doenças que eu causo para mim mesmo. Esse livro é fantástico, a pessoa tem que estudar aquilo para entender como ele funciona de uma maneira mais elevada da vida. Então, entenda, a hipnose ela vai produzir isso aqui, para que sugestões cheguem mais fácil diante das memórias e experiências que você já teve. Está dando para entender até agora, né? Então, o objetivo é acessar o subconsciente da pessoa, né? E a gente viu também que é importante ressaltar que a hipnose não é um estado de sono, mas sim um estado de foco e concentração intenso. Você não está dormindo quando você está sendo hipnotizado. Você está sendo induzido a um foco que vai brotar naturalmente de você porque está sendo acessado pelo seu subconsciente. Então a gente vai ver algumas perguntas do Livro dos Espíritos que a gente começou a semana passada. A primeira é essa daqui. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim se explica as imagens idênticas a que vemos em sonhos, vejamos estando apenas em meio dormindo ou em simples manobra. Aí vai ver outra questão a respeito disso, sabe? Então o que Kardec pergunta é isso: para o espírito estar emancipado, estar livre no mundo espiritual, é preciso ter sono completo? Não. Basta que você entre em torpor, falta de vontade de agir. Basta que você não queira usar o seu corpo. Basta que você sente, relaxe e vá pensar alguma coisa. Seu espírito já está se desprendendo do seu corpo. E ele já entra em contato mais fácil com o mundo espiritual. Entende como a coisa não é tão complicada? Então, quando você está estudando alguma coisa e você foca naquilo que você está lendo, querendo ter uma compreensão mais profunda da coisa, seu espírito está emancipado. As sugestões que vão chegar a você chegam de uma maneira mais fácil. As memórias que vai ser usada também estão mais fácil, e as experiências suas também. É aqui que você, quando está fazendo algo edificante, teu anjo da guarda, teus espíritos protetores estão lá fazendo de tudo para você captar boas noções da sua casa mental superior. Para que você tenha um entendimento mais aprofundado daquilo que você está querendo aprender. Do mesmo modo, quando você está relaxado,
para ir em busca de algo que você deseja, ou algo que está lhe encantando, ou algo que está te seduzindo e que não é edificante, a coisa acontece do mesmo jeito. Então você, quando está lendo uma revista que não é uma revista que traz coisas boas para você, e você está focado lendo ali, e olha, tem um monte de revista desse jeito, né? Quando você está no seu WhatsApp, está vendo aquelas mensagens degradantes que chegam, porque chegam aos montes, né? Mensagens positivas são poucas, negativas são muitas. E quando você está focado vendo aquilo ali, o processo ele é automático, gente. As sugestões daqueles que te acompanham já estão lá sendo projetadas para você. E quais são os espíritos que mais facilmente nos acompanham? São os espíritos simpáticos. São aqueles que são tão bons e tão ruins quanto eu sou. Então, à medida que você vai se encantando com a coisa, você vai recebendo o pensamento dele, vai se encantando também, e a emoção que você está tendo, ele começa a ter a emoção lá também, e você se sente preso naquilo. Isso vale para qualquer vício que você esteja vivendo. É aí que está o seu sistema de recompensa. O sistema de recompensa que ele vive em busca do desejo, da motivação e do prazer. Você veja no seu dia a dia o que é que está te motivando a fazer as coisas. Analisa. Analisa o que te motiva. Seja positivo, seja negativo. Entende? É aí que está o teu desejo. Você está indo atrás dessa motivação para que você sinta o prazer com a realização daquele desejo. Porque enquanto você não estivesse se realizando aquilo ali, você vai estar sentindo a falta, o vazio e a dor por não estar realizando aquilo. Quando você chega no livro de André Luiz, Ação e Reação, e ele diz, olha, aqui tem as escolas dos Vingadores que ensinam qualquer espírito a captar o desejo central de cada um encarnado. Desejo central, desejo, motivação, prazer. O que é mais vulnerável em você, eles sabem. E sabem como fazer para nos influenciar. Você vê no exemplo que ele está lá, o Luiz dormindo, espírito desprendido, vai lá no escritório dele, fica contando o dinheiro que tem. E ele, o Leonel, dá um exemplo com o André Luiz, olha, vê o que é que vai acontecer com ele. Projeta uma ideia, uma sugestão, de que o sítio vizinho está vendendo a preço de banana. E ele arregala os olhos, guarda o dinheiro dele e corre disparada para ver o sítio vizinho. É esse tipo de hipnose que ele faz conosco e faz de maneira globalizada com todos. Porque existe a obsessão individual e a obsessão coletiva. E é isso que a gente está estudando, sabe? Então, toda vez que você se sente motivado para fazer algo que não é edificante, entenda, junto de você não vai estar seu anjo da guarda. Nem está espírito familiar. Está espírito simpático ou inferior. Inferior que captou teu desejo e quer te prender. Ou simpático que já vive contigo, sabe onde está teu desejo e quer viver daquilo. Aí você para e pensa, puxa, para ter autoconhecimento, dá uma passagem rápida. O que é que te motivou a fazer as coisas no café da manhã? No teu trabalho? Convivendo com as pessoas? O que é que te motivou a acessar as tuas redes sociais? O que foi que você se prendeu? Qual é a informação que chegou até você? O que é que você está gostando de fazer isso? Gente, é aí que está a nossa companhia espiritual. Então eles vão nos colocar em situações em que vão vir experiências que têm uma certa similaridade com as experiências que eu já tive, para que eu, vivendo essas experiências, ative em minha memória coisas que estavam no meu subconsciente, e ele comece a sugerir coisas
para que esse subconsciente se torne cada vez vivo e eu reviva as coisas do ontem na vida do hoje, cometendo os mesmos erros e equívocos. Isso em massa. Em massa. Então você, quando chegar em casa, você vai pegar e ver os estímulos sociais que chegam de uma maneira geral, na televisão, no rádio, no celular. Analisa. Você tem capacidade crítica para isso, gente. Analisa, vê, acorda, sai desse mundo de ilusão que a gente vive mergulhado. Porque toda vez que você senta para focar em alguma coisa, você está entrando num certo estado de hipnose que você pode conduzir a você mesmo no caminho edificante. E aquilo que você vê que não é edificante, você pode corrigir. Se tem uma coisa que deixa a gente extremamente entristecido, principalmente na profissão que eu tenho, é quando chegam as pessoas lá no nosso consultório e chega para ele, todo mundo, doutor, eu já não consigo mais, eu já não tenho o meu controle, entende? Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo. Eu atendi um velho hoje de 79 anos, você vê a situação degradante e obsessiva que está aquela criatura, é uma coisa de louco. E ele fala, eu sou dependente disso. Não é da pessoa que bebe, a pessoa tem seus vícios, seja lá quais forem, entendeu? Quando a vontade dele é inoperante, o nome disso chama de subjugação, gente. É nesse estado deprimente que a espiritualidade inferior hoje em dia trabalha para pegar todos nós na fase final de vida. Porque se você desencarna em um determinado grau de subjugação, não tem como a espiritualidade superior te ajudar, porque tua mente está presa àquilo que você fez e se prendeu a encarnação inteira agindo da maneira equivocada. Você abdicou da sua vontade para servir da vontade dos outros. Isso é sério, gente. Tem um livro chama A História do Davi. Ele trabalhava com medicina, com mediunidade de cura material, né, que fazia cirurgias materiais com a entidade. Né? E ele terminou se caindo no caminho obsessivo, e a espiritualidade queria que ele ficasse subjugado a eles, e estava induzindo ele a cometer um crime que não ia ter como ele se libertar pela culpabilidade dele. E na hora que ele vai cometer o crime, como ele tinha muitos fatores atenuantes, a espiritualidade superior foi lá e causou um infarto instantâneo nele para que ele desencarnasse antes de cometer o crime. Então, esses detalhes a gente tem que entender, porque se processa de uma maneira muito leve, entende? Eu deixo o meu espírito se emancipar por coisas simples, sabe? Toda vez que tem falta de vontade de agir, toda vez que eu me entrego para o meu automatismo de ser, eu estou aflorando o subconsciente. E quando eu afloro isso, as entidades que me acompanham, elas vão usar, porque eu estou oferecendo terreno para elas. Então você vai participar de a gente já disse para você, todos nós temos falha nas 4 todas verdades: sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Todo mundo já falou nisso aí, todo mundo tem comprometimento. O que é importante é a gente saber que a gente tem comprometimento e ter vigilância para não cometer erro novamente. Porque se você parar de agir da maneira correta, de ser vigilante, e deixar o automatismo seu vir à tona, toda essa falha que eu cometi no passado vai aflorando com experiências e memórias, e eles vão projetando sugestões, e as experiências e memórias começam a tomar vulto, e as sugestões vão chegando, e a coisa vai se intensificando. E o mais interessante é que cada vez que surge isso, eu vou sentir a emoção daquilo que não é correto. E eu sinto a emoção porque aquilo me deu prazer.
E a tendência minha é cometer aquele ato novamente. E depois que você comete uma atitude negativa que te deu prazer, as experiências de neurociência hoje em dia mostram que a chance de você cometer isso novamente é 330 vezes maior. Então, se você tinha vontade de roubar, mas estava se contendo para não roubar, mas a coisa foi apertando, a ideia vai chegando, a sugestão também, as memórias vão vindo, e você acha que tem capacidade de roubar, e começa a idealizar a coisa. Idealizar. Eu vou fazer assim, assado, que ninguém vai perceber. Se você for lá roubar R$1, a chance de você roubar de novo é 330 vezes maior. Porque você venceu uma circuitaria neuronal que estava te deixando contido. Você reativou uma circuitaria no teu sistema de recompensa que te gerou um prazer. E não foi um prazer agora, por R$1. É um prazer que você teve porque você já roubou muito no passado. E aquilo te deu muito prazer com o dinheiro que você tinha, com as coisas equivocadas que fez. Você sente a emoção do ontem na vida do hoje, porque aquilo foi um gatilho para você reavivar toda a circuitaria prazerosa que você teve. Por isso que a chance de você cometer esse ato falho novamente é tão intensa e tão grave, sabe? Eles sabem disso. Eles sabem que a gente tem falha nessas 4 pseudo-verdades. Analisa qualquer programa de televisão que tem aí. Esse seriado, de uma maneira geral. Vai lá e veja. Se não tiver essas 4 verdades, traz porque eu quero assistir, porque é coisa boa. Esse eu quero assistir. Te garanto que vai ser a grande minoria. Te garanto. Então você vê sugestões mentirosas, sugestões, olha, escancaradas, em que você olha assim, como é que pode um negócio desse? Em rede de televisão, entende? Saindo em rede social, entende? E as pessoas curtindo, as pessoas mandando, as pessoas brigando, entende? E a coisa vai criando uma massa imensa, entende? De pessoas aglomeradas naquilo ali. É assustador a coisa, sabe? Então, toda vez que você fica sem agir, sem vontade de agir, toda vez que você perde a vigilância, dançou. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parou de vigiar, o espírito ficou desarmado, a carne é fraca, você já entrou de cabeça na coisa. É assim que acontece. Então, qual de nós pode dizer que vai estar o tempo todo vigilante? Não está. Não está, não. O que é que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que praticar cada vez mais o autoconhecimento, para que a gente, praticando esse autoconhecimento, a gente torne ele um hábito na nossa vida do dia a dia. E quando as coisas já forem acontecendo, você que já fez um estudo mais aprofundado, quando chegar às experiências, você já vai estar assinado com a luzinha amarela acesa, entende? Opa, como é que é isso aqui mesmo? O que é que eu tenho que analisar? Então, você tem que fazer isso. É só você que faz isso com você. Ninguém vai fazer isso com você. Em volta de você vai ter pessoas boas, vão ter pessoas más, entende? No mundo espiritual, em volta de você também vão ter pessoas boas e pessoas más. Você escolhe a sintonia que você está dando pela livre-arbítrio que você vai estar exercitando. Então, acontece da gente não ter vontade de agir? Acontece. Entende? Toda vez que o sentimento tocou para que o Espírito recobre sua liberdade. Recobrar a liberdade é eu lembrar de quem eu sou mesmo, sabe? Eu lembrar das coisas que eu sou, que estava adormecida pelo corpo. Então eu tenho liberdade de acessar em mim coisas que estavam adormecidas, porque a matéria me ocupa com muita coisa. Então, isso é tão importante, porque a gente usa isso também em reunião mediúnica. Por que em reunião mediúnica a gente
a gente vem e não vem com o estômago cheio? Porque o estômago cheio atrapalha você começar a concentrar e manter o foco em alguma coisa. Quando você vai ver o livro de André Luiz, Missionário da Luz, é muito interessante esse livro. Ele chega, no começo do livro ele fala sobre vampirismo e ele dá 3 exemplos de vampirismo. 3. Primeiro é o sexo. O rapazinho lá que praticava sexo antes de casar, entende? Ainda tinha os desejos dele depois de casar. Os recursos da vida, como fala na minha terra. E lá os embriões fluídicos estavam degenerando a própria espermatogênese dele. Entende? Ele não conseguia formar nem espermatozoide, de tanto que era a vampirização que tinha. Depois ele dá o exemplo de uma senhora que estava participando da reunião anterior e comia animais, entendeu? Ele descreve os embriões fluídicos todos nas tribalomeas do estômago, tá entendendo? E trata do esôfago até a região terminal, como ele fala que é o ânus, entende? Todo cheio de embriões fluídicos, substâncias graxosas, gordura, né? É muito interessante isso. Então, são exemplos que ele dá, entende? Depois ele dá um exemplo mais para frente do uso de álcool, somente para a reunião de materialização. Então, são exemplos que ele dá para que a gente traga isso para a nossa vida, entende? Porque eles vão te induzir a vício. Todo vício é vampirização. Toda vampirização são vibriões fluídicos no meu perispírito, degenerando o meu corpo material. Para tudo. Para tudo. Então, que eu saiba acordar para a coisa, quando eu estiver me libertando, para eu analisar o que é que está me chegando. Entende? E quando você vê o que está te chegando, é como o próprio Nivaldo fala, para cada pensamento negativo, você já sabendo que é negativo, você já sabe qual é o positivo, então vá para o positivo, velho. Por que você vai deixar se levar para o negativo, se você sabe qual é o positivo? Você não quer sair daqui melhor do que quando chegou? Então vá para o positivo. É uma questão, como o próprio Kardec fala sobre a obsessão simples, que é o que a gente está estudando, em que ele diz que a obsessão simples não passa de um exercício moral. Isso que ele fala está na Revista Espírita, de 1863, no mês de janeiro. Ele faz um estudo sobre obsessão. Se você quiser aprender alguma coisa de obsessão, leia aquele capítulo lá. Porque é de punho, ele escrevendo, olha, cada coisa fantástica. E uma das observações que ele faz de obsessão simples é essa aí: não passa de exercício moral. Então, toda vez que você estiver relaxado, como está relaxado aqui agora, entende? Concentrado, focando no que a gente está falando, pensando, meditando, analisando, do lado de vocês vão estar um espírito bom, mostrando sempre sugestões positivas. E se vocês já estiverem vinculados com entidades inferiores, eles podem até estar longe daqui, mas o vínculo fluídico que existe, principalmente quando já existe uma certa fascinação, eles conseguem interferir a léguas de distância. Eles conseguem captar através de você a instrução que está chegando e eles mesmos vão causando perturbação para que você não se concentre, você não mantenha foco, você tenha sono, você fica incomodado. Entende? E é interessante que durante a reunião você sente isso. Quando acaba a reunião você está acordadinho, uma bolsa, está 10. Isso mostra como é a influência que acontece, sabe? Porque são vínculos que acontecem entre nós e a espiritualidade. O que não pode é a gente deixar se levar pelo que é negativo. Isso é que é crucial que a gente tem que fazer. Então, para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de entrega que o corpo não consegue. Porque o corpo oprime ele. Desde que haja prostração das forças vitais, prostração, estado de enfraquecimento físico e de forte desânimo, debilidade física e psicológica. Toda vez que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende, tornando tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. Isso aqui, para a gente que é médico, isso é um prato cheio. Não estou falando só dos velhos que estão em fim de linha, não, porque isso aqui acontece com todos. Eu estou falando dos novos, quando estão passando por situações graves no seu corpo.
Muitos escutam chamar, escutam vozes, escutam frases, veem coisas, entende? E eles ficam assustados, eles falam para ele, doutor, estou vendo coisa, estou vendo coisa esquisita, entende? Ele pede para você fazer oração para eles, entende? É muito comum, entende? Nos quadros da senilidade, as pessoas estão me chamando, estão chamando mesmo. Entende? São espíritos que às vezes ficam até se divertindo com a gente nesse sentido. Então, entenda, porque você vai passar por isso. Vai passar. Eu já vi coisas, são tantas, sabe? Mas eu já vi colega nosso espírita, momentos de desencarne, 2, 3 dias antes, passando por situações de desespero, gente. Ah, mas eu estou vendo eles aqui, eu estou vendo, tá, mas também vejo os bons, não tem que ter medo. Aí falar, não, se você tiver medo, entrar em pavor, você não vai conseguir ver nada de bom do seu lado. Você tem que encarar a morte como um ato natural, entende? E você vai começar a penetrar no mundo espiritual. E quando vai penetrar no mundo espiritual, é mesmo como você está aqui, vai ter gente boa e ter gente ruim. Você vai ter que escolher, ficar com os bons. Agora, se você já passou a vida aqui inteira escolhendo os ruins, aí a coisa complica. Entende? Então, que a gente saiba ser seletivo, já em vida, para quando chegar esse momento, a gente não passar por situações tão constrangedoras na vida da gente, sabe? Então, é assim que acontece com todos nós. Né? Assim se imprime imagens idênticas às que vemos em sonho. Vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Modorra quer dizer sonolência ou prostração. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, né? Pelo menos eu já passei. É uma coisa para mim que é comum. Mas Kardec, não satisfeito só com isso aqui, ele vai fazer mais 2 perguntas sobre esse estado, e que uma é sobre a audição, e é sequência dela. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer. É quase sempre fraco no que diz o Espírito, que convosco se quer se comunicar. É extremamente comum isso. Isso faz parte da nossa vida. Eu ficar comigo, já aconteceu, com meus pacientes, isso é muito comum. Em graus de obsessão, você sentir isso. Espírito superior não vem fazer isso com você. Espírito bom não faz isso. Ele não vem trazer desespero. De maneira. É os simpáticos e aqueles também que têm alguma inimizade sua que quer te perturbar. E eles começam a se deliciar com isso, sabe? Fica só projetando ideias, falando e sabendo que você está captando. Porque eles veem que você está desprendido do corpo. Eles veem que o corpo enfraquecido, você tenta voltar, mas não consegue. Sabe? Então é muito comum a gente ver isso. E do mesmo modo, você quando está fazendo suas coisas que está distraído, muitas vezes as pessoas escutam até coisas que ninguém falou. Entendeu? Ah, mas você falou isso para mim, eu vi isso na televisão. Não falou isso não aconteceu lá não. Mas a pessoa acha que aconteceu, porque para ela foi soprada a sugestão daquele jeito. Entendeu? Então, você saiba ter olhos para ver isso, porque você vai participar disso. Cedo ou tarde vai participar. A gente, e tem mais, à medida que o tempo passa, a aproximação do mundo espiritual com o mundo material, ela se torna cada vez mais precisa e mais intensa. Entende? Porque no planeta de regeneração, a nossa participação em relação à espiritualidade vai ser algo corriqueiro. Vai ser algo corriqueiro. Entende? Essas faculdades mediúnicas ostensivas que a gente vê hoje em dia, entende? Elas vão se tornar cada vez mais comuns no planeta de regeneração. A gente vai trazer cada vez mais o mundo espiritual para nós. Então, a tendência disso, no frigir dos ovos, é isso se tornar cada vez mais intenso e de uma maneira mais precisa essa coisa. Então, vai acontecer conosco e vai ser projetado isso, tanto do
ponto de vista individual quanto coletivo, que a gente tem olhos para ver. Porque o que a gente está estudando aqui, que ele está vendo aqui agora, é em relação ao descuido. Toda vez que você está se descuidando das coisas, influências negativas estão chegando em você. Eu trouxe na quinta-feira o resumo do descuido, né? Que é onde está a negligência, a imprudência e a imperícia. Isso é trabalho do ponto de vista humano, científico nosso. Eu vou trazer de novo para vocês quando a gente terminar de passar essa parte, para que vocês entendam como que é esse descuido. Sabe? Então, que a gente não deve ser negligente, nem deve ser imprudente e nem praticar imperícia com o que a gente está realizando. Porque se você deixar, a espiritualidade inferior vai fazer você entrar nisso aí. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece corriqueiramente e que faz parte de uma obsessão coletiva com o descuido. Muitas vezes a pessoa chega e sugere, vamos fazer isso. E você fala, não, mas isso não é bom. Vamos beber? Não, beber não é bom. Pô, meu, todo mundo faz. Sabe o que é isso? Todo mundo faz? É aí que está a mensagem. Todo mundo faz. Então por que você não vai fazer? Todo mundo não faz isso. Você tem que ter olhos para ver. Entende? As pessoas que fazem isso não é todo mundo. Entende? E olha as pessoas que fazem isso, o que é que acontece com elas no passar da vida delas? Entende? Vê as consequências do ato que você está sendo cantado para praticar. No meu tempo, em relação ao cigarro, era desse jeito, sabe? Foi assim que eu embarquei no fumo. Entende? É moda, isso aí é propaganda da televisão, entende? Propaganda de Marlboro, não sei o que nada, ele no cavalo, eu não sei, deve ter escutado. Então, no carro, entende? Com aquela garota do lado, fumando, entende? Isso é obsessão coletiva. E a irmãninha embarcou. Está entendendo? Faltou ajuda para mim? Não, que minha mãe falava, cuidado, meu filho, isso é chupeta do capeta, isso você vai trazer doença para você, coisa e tal. Entende? Não vai por aí, não vai por aí. Entende? Do mesmo jeito era beber. Entende? Vocês sabem, ainda tem propaganda de bebida, depois em cigarro começaram a denegrir. Agora bota um cara morto lá na carteira de cigarro, não tem esse negócio, né? Do mesmo jeito é com álcool, então você vê, todo mundo faz. Fuma maconha, todo mundo fuma. Agora o governo liberou a maconha. Você vê nos Estados Unidos, está todo liberando, é recreativo. Olha a delicadeza com que a coisa é uma atitude recreativa. No domingo você fuma sua maconha, você passou a semana toda trabalhando, você vai ficar legal, entende? Naquela parte. Então, são sugestões negativas que a espiritualidade inferior trabalha, entende? E para você ver o quilate dos nossos representantes que são a favor disso e autorizam isso, você imagina quem é a companhia espiritual que está do lado deles. É de ter compaixão dos nossos representantes judiciários. É de ter compaixão muitos dos nossos legislativos. Do executivo eu não vou nem falar. Isso aí é você tem que ter olhos para ver. Você acha que a olhos da guarda dele está fazendo isso tudo? Pode fumar tanto cigarro de maconha por dia, essas coisas? Não. Porque você acha que estão trabalhando tanto que são a favor do aborto? Como é que estão querendo fazer aborto legal no Brasil até 3 meses, como estão fazendo agora? Você acha que isso é espiritualidade boa? Não é. A coisa vem, vai sendo lançada, as pessoas se inflamam, entende? Aqueles que são negativos gritam, porque gostam de ganhar no grito, né? Os que são positivos são meio acanhados, como está no próprio livro dos Espíritos, ficam mais quietinhos, e os outros gritando, e é amanhã que quer, liberdade, não sei o que mais lá, tem que ir, tem que ter aborto, coisa e tal. Aborto é saúde pública, quer dizer, todo mundo tem que fazer aborto mesmo, tá entendendo? E a coisa vai ganhando espaço. Até que aparecem uns doidos que são até, sabe Deus como é, e não. No meio de tanta coisa errada, tem algumas coisas que fazem positivo, sabe? Então, que a gente saiba polarizar a nossa atitude no caminho positivo da vida. Às vezes, eu vejo as pessoas dizendo, mas polarização é errado.
Não é errado. Jesus foi errado quando ele polarizou no positivo? Não foi errado. Ele polarizou tudo no positivo. Então não é errado. Você tem que polarizar no positivo também. Ou você vai querer ficar sempre no mais ou menos? Porque as pessoas que não são polarizadas são desse jeito, elas vivem no mais ou menos, elas vivem em cima do muro, né? É o centrão. Está onde está dando vantagem, ela vai, tá entendendo? Não, a gente tem que polarizar no positivo. Ou você faz vigilância para isso, ou então não sou, né? Você vai ficar sendo comandado o tempo todo por essas entidades. Tá? E o que é mais importante, Deus vendo o teu esforço, Ele vem te ajudar. Ele vem te ajudar. Se você não se esforça, Ele também não vem te ajudar, não. Você tem que sair daqui com experiência. E aí você pode aprender por bom senso, pela reflexão, pela imitação ou pela experiência mesmo, você passando pelo que tem que passar. Se você é uma pessoa que reflete, analisa, pondera, se escolhe o que é positivo, polariza no positivo, está bem na vida, meu. Agora, se você não é, paciência. Vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Por isso que a gente sempre fala, sabe? Se você tem dúvida daquilo que você vai fazer, você imagina o que é que vai acontecer com você no mundo espiritual quando você lá chegar com essa atitude que você quer praticar aqui agora. Se você vai chegar lá bem praticando o que está fazendo aqui agora, é melhor você fazer. Se você não for chegar bem, é melhor que não faça. A gente tem sempre essa maneira para se analisar. E é bom você usar isso, sabe? Porque senão você vai ficar o tempo todo sendo manuseado por essas entidades. Sabe? E o que é mais interessante é que quando acontecem essas coisas que a gente vê aqui, porque até essas frases inteiras, essas palavras todas que eu falo, às vezes eles fazem isso só para nos atormentar. Só para se divertir com a gente. Quanto mais medo você tem, mais divertido é para eles. E eu falo, mas adianta você ter medo de uma coisa que você sabe que é e que você vai ter que passar por isso? É bobagem você dizer que tem medo. Não tem que ter medo. Você tem que enfrentar a verdade. Porque você não consegue fugir da verdade. Você quer continuar vivendo de ilusão? Quanto maior for a sua ilusão, maior vai ser a dor de você amanhã. Então sai da ilusão, começa a enfrentar a verdade, entende? Por pior que seja a nossa situação, a gente tem que olhar para a gente e ver como nós realmente somos. Entende? Então as deficiências que eu tenho são campos que eu tenho que trabalhar. Eu não tenho que ficar me condoendo porque eu tenho essa deficiência naquilo ou naquilo outro. Não, isso é movimento do ego. Você, como um ser experiente, um ser essencial, você vai olhar para você e dizer, puxa, eu tenho falha no dinheiro. Eu tenho que saber me moderar com relação a isso aí. Eu sou me encantando muito com o poder, eu sou meio narcisista. Então, eu tenho que me educar. Você tem que se enxergar. Se você não se enxerga, como é que você vai se corrigir? Eu tenho que reconhecer que tem um problema. Então, se você está tendo essas influências, entende? E que eu te digo, a maioria delas é só para se divertir conosco, e a maioria delas, e todo quadro obsessivo tem essas influências, entende? Porque é natural que o espírito está se aproximando de você e está vencendo as dificuldades do corpo, para que você perceba a influência dele cada vez mais viva, sabe? E não tem como você fugir disso. Então você vê coisas, escutar coisas, é natural em quadros obsessivos. A gente encontra isso aos montes no consultório da gente. Tá? Então não é só ir escutar, ele também pergunta em vida. Outras vezes, no estado que ainda não é bem do acontecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de se desprender-se, transporta-se em verde. Se já fosse completo o sono, seria o sono. Entorpecimento, quando a sensibilidade, o movimento e a reação aos estímulos estão diminuídos. É a mesma coisa na visão. Mesma coisa. Se você quiser, você consegue fazer isso. Às vezes você consegue ver, eu costumo falar isso,
das pessoas. Você consegue ver pelo pensamento. Acontece isso muito comum comigo. Eu vejo no pensamento. Eu não vejo vendo. É o pensamento quem vê. Às vezes escuta também. Tem alguns sons que são peculiares também. Tem algumas entidades quando chega perto de mim, tem barulhos que são taxativos, entendeu? É só para dizer, eu estou aqui. Então eu fico mais tranquilo. Então, porque aí a coisa funciona. Mas isso vem por quê? Porque é uma repetição de estudo, de treinamento, de esforço, de trabalho. As coisas vão acontecendo e essa sensibilidade nossa começa a ser mais apurada. E é muito apurado no caminho do bem. Tá? Então, que eu entenda que isso é normal, que toda vez que eu estiver um pouco relaxado, meu espírito está mais sensível a receber ideias e pensamentos do mundo espiritual, sugestões, entende? E que essas sugestões muitas vezes vão acordar em mim coisas que até me incomodam quando eu estou consciente, mas que no fundo eu tive alguma atração para aquilo. É muito comum acontecer isso. Você é consciente, olha, puxa, mas como é que eu estava pensando num absurdo daquele? Às vezes você está assim meditando, fica viajando na maionese, coisa e tal, aí depois quando você volta, mas que besteira que eu estava pensando, hein, meu? O que é isso, hein? Então, você é consciente, você recrimina o seu subconsciente, que estava sendo estimulado por você com pensamentos intuitivos e intensificado por sugestões que vêm de fora. Então, você tem uma falha aqui, eles projetam um monte de coisa intensificando aquela falha, e quando você está possível, você diz, mas isso não é para mim, isso não é meu, isso não é da minha cabeça isso. E realmente não é, mas a raiz da coisa está lá. E foi naquela raiz que ele projetou um monte de sugestões. Então o que é que você tem que fazer com isso? Não dá valor. Eu sei que eu posso até ter envolvimento com isso, posso até ter tido em encarnações passadas, mas nessa eu já sei que não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para os outros, não é isso que eu quero para ninguém. E é assim que você vai selecionando, porque você vai inibindo uma circuitaria neuronal que tem uma atitude degradante, e você vai reforçando uma atitude neuronal que tem uma coisa edificante. É por isso que chama assim, eu gosto muito de falar, como tem no livro Os Domínios da Mediunidade, chama de sistema de amortização. O Alves fala para André Luiz, ele fala que uma das 3 vantagens da doutrina espírita que ela fez, uma delas foi trazer esse sistema de amortização. Que é quando você reconhece que está fazendo negativo e você cai em si e diz, não, vou parar com isso. E isso não é bom. Então, só em você parar, você já não está acumulando mais ficha negativa. Você vai ter o autocontrole, que é a autodisciplina, que é onde está a tua volição, para não fazer aquilo. E diante desse autocontrole, você vai começar a fazer o que é positivo. E cada positivo que você coloca é um negativo que você tira. Colocou um positivo, é um negativo que tira. Então, quando você para de fazer errado, você já não acumula negativo. Quando você começa a fazer certo, cada certo você está tirando negativo. Então, é muito mais fácil você fazer o bem do que você continuar fazendo o mal, gente. Chama lei de amortização. Entende? Então, que eu entenda que é desse jeito comigo, e os estímulos que chegar, que eu tenha vigilância para controlar. Aqueles programas que eu sei que não são edificantes, que às vezes até me encantam, mas até me dá vontade de ficar lá, tira do teu celular. Entende? Arranca aquilo ali fora. Não vai atrás daquilo. Entende? Se você não tiver, você não vai ver. Entendeu? Por isso a gente fala, toda vez que você tem um hábito, uma atitude instintiva negativa, você não tem que ficar brigando com o comportamento seu. Você não tem que ficar brigando com o prazer que você está tendo. Você tem que brigar com o gatilho. O gatilho é o programa
programa me dá prazer, né? Pensar em negativo, eu tiro o programa. Tirou o gatilho, como é que você vai ver o programa? Isso serve para tudo. Descobre qual é o gatilho que você está tendo para ter atitude automática, instintiva, o hábito negativo. Vai lá e quebra o gatilho. O resto se acaba. E fica muito mais fácil de você vencer a dificuldade. Porque aí você não está sentindo a emoção do que é negativo quando você está brigando com o comportamento. Quando eu estou brigando com o comportamento que me é prazeroso, eu vou sentir a falta daquele prazer que eu não tenho. Isso dificulta muito você vencer. Mas se você quebra o gatilho, você não tem um comportamento, você não tem a aliança afetiva, você supera mais fácil o vício. E você vai, cada vez vício superado, você está inibindo um reflexo negativo e está construindo um reflexo positivo. E assim funciona para tudo. Eles vão ficar de braços cruzados esperando você fazer isso? Não vão. Vão fazer de tudo para que o estímulo do gatilho chegue até você. Então vai vir nego te oferecer revista, filme, colega que vai aparecer de última hora, falando aquilo que é negativo, te convidando para fazer coisa errada. Parece aos montes, porque é assim que a espiritualidade age em nós. Pensamento intuitivo, sonho e através de terceiro. Pensamento intuitivo você educa, sonho você também toma conta disso. Agora, através de terceiro, você vai ter que ser seletivo. Ele polariza no bem, o resto deixa passar. Entende? Porque é assim que a gente vai continuar vencendo as dificuldades. A semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, que até vamos falar sobre hipnose, né? Para falar dos descuidos da nossa escolha, e vou trazer esse quadro para a gente ver sobre negligência, imprudência e imperícia. Muita paz em todos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular aos amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que temos por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere a verdade. Fazer-lhes compreender que com seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Mais uma vez, Senhor, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, trazendo para nós esses ensinamentos. E a melhor forma de te agradecer, Senhor, colocar em prática, mudar os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa forma de viver, pautada sempre em Ti. Peço, Senhor, que todos nós, ao sairmos daqui, tenhamos luz e força, para que possamos todos colocar em prática esses ensinamentos em nossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor.